Essa palavra que nós acabamos de ouvir, nós podemos sintetizar num só pensamento: viver na partilha dos bens, para que todos tenham vida e, tendo vida, tenham em abundância. Aqui está o pensamento que nos traz, nesta reflexão, dessas leituras que nós acabamos de ouvir. É preciso sintonizar para a gente ficar bem ciente do que está ocorrendo. A primeira leitura, ela é tirada do livro dos Reis e mostra para nós uma situação, a situação do profeta Elias. Elias, profeta, que vai falar, vai chamar a atenção, das injustiças, das perseguições e da infidelidade a Deus. A palavra do profeta, ela incomoda os acomodados. Então, o que acontece? Israel estava vivendo sobre o cabresto de um rei chamado Acabe, casado com uma mulher que era mais do que uma cascavel, Zobael. Ela tem um culto, ele também, de adoração a quem? A Baal. Baal é um deus que eles criaram, que protegia, segundo eles, protegiam a cultura, o templo, etc. Era um culto idolátrico, pagão. Então o profeta vai justamente mostrar: este não é o caminho. E aí ele debateu com o rei Acabe e com a sua mulher Zorobabel. E então a perseguição. Diante da perseguição, Elias faz a sua fuga, vai para o deserto, sai fora do lugar. E nessa caminhada de fuga, ele passa numa casa onde havia quem? Uma viúva. A viúva é sempre marcada na Sagrada Escritura como aquela que é, vamos dizer assim, a pobre, a miserável da sociedade. Primeiro, por ser mulher, desacreditada, elemento de quinta categoria, jogada para escanteio, viúva. Então ela tinha tudo para estar penando lá, diante desta mentalidade. E aqui então nós vemos esse diálogo, esta conversa de Elias, que vai pedir a esta mulher, vai pedir água, vai pedir alguma coisa para comer, etc. E ela vai dizer, infelizmente eu não tenho apenas um pouquinho de farinha, que eu vou fazer alguma coisa para eu e meu filho depois morrer. Não tinha esperança, estava mesmo condenada. E o profeta quer mostrar, Deus está acima de qualquer coisa. Deus é poderoso. Deus, que ele anuncia, Elias, tem o poder de tudo sobre o falso Deus que adorava, o chamado Baal. E aí então acontece, aquela mulher vai fazendo o que Elias pede, e Elias vai dizer: olha, não faltará a farinha, não faltará a água por tempos. E aquilo aconteceu, Então ela vai ver como Deus que Elias anuncia é poderoso. É o Deus dos desvalidos, é o Deus dos desclassificados, é o Deus dos marginalizados, daqueles que não têm voz e que não têm vez. É um Deus que vem como vida, vem levantar a dignidade daquelas pessoas que perdem diante dos poderosos deste mundo. Então, aqui temos esta presença desta viúva. Era desprezada por ser mulher, sociedade machista.
desprezada por ser viúva, e está ali naquela situação praticamente de miséria. Mas o Deus de Elias é um Deus poderoso, né? Como Baal, que criaram e que não levava a nada. Então Jezabel, Acabe, condena Elias e a perseguição. Por isso que ele foi para o deserto, né? Para tomar fôlego e voltar à luta. O profeta não desanima. O profeta tem esta missão: anunciar e denunciar. Anunciar o quê? O amor de Deus, a salvação de Deus em seu Filho Jesus Cristo, e condenar tudo aquilo que venha contra o princípio do amor, da confiança, da segurança no Deus libertador. A segunda leitura, tirada do livro dos Reis, aqui uma outra situação, uma situação de que o templo era o lugar das decisões políticas, social, religiosa, era a vida dos israelitas. Pois bem, ali os sacerdotes do Antigo Testamento, né, os detentores do poder, né, os doutores da lei, ali dentro do templo, eles faziam as leis, né? Mais tarde vocês vão ouvir, né, no Evangelho, onde Jesus derruba a banca dos banqueiros que estavam lá dentro, vendendo não sei o quê, né, de irado. Por quê? Porque fizeram da casa de meu pai um covil de ladrões. Então era esta a situação que estava nessa segunda leitura que nós ouvimos, né? E mostrando que aqueles que pregavam, anunciavam e falavam, prestavam culto, era significativo, insignificante, né? Por quê? Porque eles tinham que pedir e rezar e fazer não sei o quê, pelos pecados deles em primeiro lugar, e não faziam, achavam que eram homens justos quando praticavam todo tipo de iniquidade. Aí então vem quem? A presença de Jesus. Os doutores da lei, os sacerdotes, faziam suas orações, suas funções pelo povo, por eles, com frequência, mas não tinham outro poder. Agora sim, vem alguém, Jesus Cristo, que com um só sacrifício de cruz liberta toda a humanidade da situação tacanha de pecado e de miséria. Obediente ao Pai, ele entrega-se nas mãos de seus algozes, para que todos tenham vida, e tendo vida, a tenham em plenitude. Então a segunda leitura está nos mostrando Jesus Cristo, o único mediador no plano da salvação. Evangelho, esse evangelho aí que nós acabamos de ouvir, tirada de Marcos, vem mais uma vez a figura da pessoa que é muito, na época, muito mais marginalizada, a mulher. Se fosse pobre, pior ainda. Se fosse viúva, pior ainda. E assim por diante. Então, Jesus está no templo e estava vendo. O pessoal vinha fazer suas ofertas. Os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, né? Vinham fazer grandes ofertas. Mas não significava nada. Não significava nada, porque aquilo que eles davam com a mão, depois tirava com duas. Por quê? Porque explorava o povo, jogava impostos pesados em cima do povo, massacrava o povo. Então aquilo que eles davam era o supérfluo de roubo. E vi então a mulher, a viúva, coitadinha, que lá no meio dessas coisinhas, duas moedinhas insignificantes. E Jesus vai concluir, né? Esta sim deu de tudo, era o que ela mais tinha, certamente com trabalho, com seu suor, com a sua dignidade, ela faz a sua oferta. Esta é benquista diante de Deus, né? As outras ofertas
não eram benquistas. Por quê? Porque elas eram adquiridas não pela dignidade, mas pelo roubo, pela safadeza, que perdura até os dias de hoje, né? Os poderosos aí que fazem leis, fazem não sei coisa, para os próprios interesses. Então não pensa que isso é de hoje ou de 10 anos atrás, não. Isso aí já vem ao longo da história, né? Os poucos que têm tudo e a grande maioria que não tem nada. Essa situação é injusta. Essa situação clama vingança aos céus. Enquanto formos uma máquina de gerar a multidão dos miseráveis e o grupo privilegiado, no caso lá, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, que eram os donos do poder, né? Social, econômico, político e religioso. Então a gente traz essa situação para os dias de nós hoje. Será que mudou? Será que as coisas ficaram diferentes? Ou o sangue do Cristo continua sendo derramado em vão? Vamos dizer que na maioria das vezes a gente vê que a humanidade caminhou muito pouco, porque não sabemos fazer a partilha, não sabemos dividir para que o outro também tenha decência, tenha vida digna, enquanto tivermos uma realidade triste dos descamisados, dos jogados à margem dos acontecimentos, e enquanto alguém, né, está aí cheio de glória, de poder. Esta situação significa que a cruz de Cristo, a sua morte e ressurreição, ainda não tocou na sensibilidade de milhares de irmãos que não aprenderam a partilha, a confiança, o sair-se de si, para que o outro também possa viver com dignidade. Que essa palavra de Deus nos incomode, que essa palavra de Deus fique no nosso coração e nos leva a refletir, e nos leva a ver o que Deus pede de mim, qual está sendo a minha resposta. Também eu tenho consciência que podemos partilhar, que podemos sim ver que o outro que vem rastejando, também por ele Jesus Cristo derramou seu sangue, tem direito a uma vida digna. Que o nosso coração, ele se esmoreça, não fique petrificado em busca de poder, em busca do ter, e a partir daí gerando essa coisa horrorosa dos poucos que têm tudo, dos muitos que não têm nada. Essa situação é anticristã e clama vingança aos céus. Então o cristão consciente, enquanto houver um irmão, uma irmã explorada, jogada, vivendo ou sobrevivendo numa condição desumana, é sinal que o homem não aprendeu a partilhar, para que o outro também tenha decência, para que o outro também tenha uma vida digna, para que o outro também sinta a alegria da fraternidade, como centro Cristo Jesus, que doa a sua vida em favor de que todos a tenham e a tenham em abundância. Que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine, que o Espírito Santo do Senhor esbanje os teus dons para todos nós, homens e mulheres, jovens de boa vontade, que queremos ver acontecer um mundo novo, um mundo melhor, um mundo mais solidário, um mundo mais fraterno, um mundo mais humano e um mundo mais justo. Que o Espírito Santo de Deus nos inspire cada vez mais atitudes libertadoras, o modelo Cristo Jesus, a doação do Pai, para que a humanidade viva com mais dignidade. Façamos nossa profissão de fé.